Sabe, eu queria que hoje você não precisasse resolver nada, nem cuidar de todo mundo, nem responder todas as mensagens, nem fingir que está tudo bem só por alguns minutos. Deixa o mundo esperar. Hoje eu quero conversar com você. Você não precisa ser forte o tempo todo. Pode descansar o coração. Pode admitir que está cansada, sem precisar pedir perdão. Você não precisa carregar o mundo com essas mãos tão cheias de amor. Até quem cuida de todo mundo também precisa receber cuidado. Talvez ninguém tenha perguntado como foi o seu dia. Talvez você tenha chegado em casa e continuado fazendo tudo. Jantou pensando no amanhã. Resolveu o problema de alguém. Respondeu, está tudo bem, mesmo quando não estava. E depois ficou sozinha com aquilo que ninguém viu. Eu sei que você se acostumou a esconder o que sente, a dizer que aguenta, mesmo quando já não consegue. Mas hoje pode ser diferente. Você não precisa esconder. Pode deixar uma lágrima cair e ainda assim continuar de pé. Você não precisa ser forte o tempo todo, não precisa provar que consegue. Pode repousar nos próprios braços e lembrar que você também merece um pouco de colo, um pouco de silêncio, um pouco de paz. Você cuidou de tanta gente, agora deixa alguém cuidar de você. Mesmo que esse alguém seja você mesma. E se hoje você estiver sozinha, não confunda silêncio com abandono. A casa pode estar quieta, o telefone pode não tocar. Ninguém pode ter perguntado se você está bem, mas isso não diminui a importância da sua existência. Você continua sendo alguém que merece ser lembrada, merece ser escolhida, merece ser cuidada, principalmente por você. Quando a noite chega e ninguém souber da sua dor, coloque a mão sobre o peito e fale com você com amor. Diga, eu sei que foi difícil. Eu sei que você tentou. Eu sei quantas vezes caiu. Mas olha, você chegou. Você chegou até aqui, depois de perdas, depois de decepções, depois de dias em que não sabia como continuar. E talvez você ainda tenha algumas feridas. Tudo bem. Cura não significa nunca mais sentir. Às vezes cura é perceber que você sente, mas já não se abandona por causa daquilo que sente. Você está aprendendo a respeitar seus limites, a escolher sua paz, a ouvir sua própria voz. Está aprendendo devagar e não precisa ter pressa. A mulher que você está se tornando merece a mesma ternura que você oferece aos outros. Talvez você tenha pensado que precisava aguentar mais, que precisava fazer mais, que precisava ser melhor para finalmente merecer amor. Mas não. Você já merece antes de acertar, antes de vencer, antes de conseguir, antes de ser perfeita. Você já merece
E talvez essa seja a parte mais difícil de acreditar. Mas deixa essa frase ficar aqui por um instante. Você não precisa conquistar o direito de descansar. Você pode simplesmente descansar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Pode respirar, pode parar, pode recomeçar amanhã. Hoje não precisa resolver tudo. Hoje você pode apenas existir, com seus medos, com seus sonhos, com suas cicatrizes, e ainda assim ser digna de amor. Então, fecha os olhos por um instante, respira, solta os ombros. Você não precisa carregar o que não consegue carregar hoje. Amanhã você tenta de novo. Hoje fica aqui com você. E se ninguém te disse isso, eu digo: você fez o melhor que pôde. Você está aprendendo, você está crescendo. E você não precisa ser forte o tempo todo. Pode descansar, você merece paz também. Sabe, talvez você nem perceba mais. Talvez tenha se acostumado com pouca atenção, pouca presença, poucas palavras, pouco carinho. E de tanto receber pouco, você começou a chamar isso de suficiente. Mas hoje, eu queria te perguntar uma coisa. E se você nunca tivesse recebido tão pouco porque merecia pouco? E se você apenas tivesse aprendido a esperar demais de menos? Você esperou uma mensagem que quase nunca veio, um abraço demorado, eu sinto sua falta. Esperou que alguém percebesse quando seus olhos mudavam, quando seu sorriso escondia uma tristeza que ninguém perguntava. E você dizia: está tudo bem, porque era mais fácil do que admitir que estava cansada de esperar. Talvez você tenha chamado de paciência o medo de perder, chamou de compreensão o hábito de justificar, chamou de amor aquilo que fazia você se sentir sozinha. E não precisa se culpar por isso. Você estava tentando fazer dar certo. Você não nasceu pra viver de migalhas, nem para agradecer por qualquer atenção. Seu coração não é exigente porque deseja reciprocidade. Você só cansou de receber metade de tudo quando entregava o coração inteiro. Talvez você tenha se acostumado a receber menos do que merece, mas isso não precisa continuar. Você pode escolher mais, pode esperar presença, pode querer carinho, pode exigir respeito, pode desejar um amor tranquilo sem precisar implorar por aquilo que deveria acontecer naturalmente. E sabe, talvez algumas pessoas tenham feito você acreditar que pedir o básico era pedir demais. Você é muito sensível, você espera demais, você pensa demais, você quer demais. Mas talvez você só estivesse pedindo para ser tratada com a mesma consideração que oferecia. Você não quer demais
por querer ser ouvida, não quer demais por querer companhia, não quer demais por querer cuidado, não quer demais por querer alguém que cumpra o que promete. Seu coração não é pesado, ele só aprendeu que merece verdade. Se hoje você olhar para trás, não se culpe pela mulher que aceitou pouco. Ela estava tentando ser amada, estava tentando não perder, estava tentando acreditar. Mas agora você sabe mais, agora você se conhece, agora você percebe o que antes não conseguia ver. Isso é amadurecer, não é ficar fria, não é deixar de acreditar no amor, é simplesmente entender que amor sem reciprocidade cansa, que presença sem cuidado machuca, e que você não precisa mais negociar sua paz para ter alguém por perto. Talvez você tenha se acostumado a receber menos do que merece, mas agora pode ser diferente. Você pode dizer: isso não basta para mim. Pode fechar uma porta, pode deixar uma conversa terminar, pode escolher ficar sozinha em vez de ficar acompanhada e continuar se sentindo só, porque estar consigo pode ser muito mais leve do que viver tentando ser suficiente para alguém. E não tenha pressa, você não precisa sair procurando alguém novo. Primeiro, aprende a reconhecer o que é bom para você. Aprende o que traz paz, o que traz leveza, o que respeita seus limites, o que não exige que você se diminua. Quando você começa a se tratar diferente, você também começa a enxergar diferente aquilo que aceita. Eu espero que um dia você receba um amor que não precise ser pedido, um cuidado que não precise ser lembrado, uma presença que não precise ser cobrada, um abraço que não venha acompanhado de medo. Enquanto esse amor não chega, que você seja casa para si, que seja colo, que seja cuidado, que seja paz. Você não precisa mais se contentar com tão pouco, você não precisa agradecer por migalhas de amor. Você merece inteiro, merece verdadeiro, merece leve, merece recíproco. E se alguém não puder oferecer, não transforme isso em uma dúvida sobre você. Você continua sendo valiosa, mesmo quando alguém não soube reconhecer. Então, hoje, não pense no que faltou, pense no que você não aceita mais. E isso já é uma mudança. Você está aprendendo, está ficando mais consciente, mais seletiva, mais amorosa consigo. E talvez o maior sinal de que você está se curando seja esse: você já não chama de amor qualquer coisa que dói. Respira, você merece mais. E agora você sabe. Sabe, talvez você tenha passado tempo demais tentando caber na expectativa de alguém, no jeito que alguém queria que você fosse, tentando ser mais bonita, mais calma, mais forte, mais disponível, mais perfeita, só para ser escolhida. Mas e se você não precisasse mais fazer isso? E se pudesse simplesmente voltar para você?
Você já mudou de roupa para alguém gostar, já segurou palavras para não desagradar, já disse sim quando queria dizer não, já sorriu cansada pra manter a paz, já tentou ser tudo para todo mundo e no meio disso tudo foi esquecendo do que fazia seus olhos brilharem, do que fazia seu coração se sentir em casa de quem você era quando ninguém estava olhando. Talvez você tenha aprendido a confundir aceitação com pertencimento, mas existe uma diferença. Ser aceita é alguém gostar de uma versão que você criou para agradar. Pertencer é poder respirar e continuar sendo você. Você pode recomeçar sem ser perfeita, pode chegar inteira do jeito que está. Quem for verdadeiro vai reconhecer sua essência, não vai pedir que você desapareça. Você não precisa correr atrás de conexão, nem implorar por presença. Quando existe verdade, o que combina com sua alma encontra um jeito de chegar. Talvez algumas pessoas tenham ido embora e você tenha pensado: eu não fui suficiente, mas talvez vocês só não estivessem na mesma direção. Talvez aquele caminho não combinasse mais com quem você estava se tornando. E tudo bem, nem toda despedida é fracasso. Algumas são espaço, espaço para respirar, espaço para crescer, espaço para descobrir quem você é quando para de tentar ser escolhida. E eu quero que você perceba uma coisa: você não precisa convencer as pessoas certas a gostarem de você. Você não precisa explicar sua essência o tempo inteiro. Quando existe sintonia, existe reconhecimento. Quando existe reciprocidade, existe leveza. E quando existe propósito, você não precisa se abandonar pra chegar lá. Você pode recomeçar sem ser perfeita, pode errar e ainda assim florescer, pode ter cicatrizes e continuar bonita, pode mudar de ideia, mudar de caminho, mudar de sonhos e continuar sendo você. A sua energia muda quando você deixa de lutar contra quem é e começa a caminhar a favor de si mesma. Quando você escolhe alegria, quando aprende gratidão, quando cuida do seu coração, quando respeita seus limites, quando deixa ir o que pesa, você abre espaço para o que é leve, para o que faz sentido, para o que conversa com quem você se tornou. Não precisa transformar isso em uma corrida, não precisa pensar: quando minha vida estiver perfeita, aí eu vou ser feliz. Não. Começa agora com o que existe, com um pequeno, com o possível, um café em silêncio, uma caminhada, uma música, uma escolha ou não, um sim que seja realmente seu. É assim que você volta a reconhecer sua própria frequência. E talvez amanhã você acorde diferente, não porque tudo mudou, mas porque você mudou a forma de olhar. Vai perceber que algumas portas fechadas estavam protegendo um caminho novo, que algumas perdas abriram espaço e que alguns atrasos eram apenas desvios até você encontrar o seu tempo. Não existe atraso quando você está aprendendo a viver uma vida que realmente combina com
você. Você não está atrasada, você está chegando em você, no seu propósito, na sua própria história. Você pode recomeçar sem ser perfeita, sem agradar todo mundo, sem pedir licença para existir. As pessoas certas vão reconhecer sua essência. Os lugares certos vão permitir que você respire. Os caminhos certos vão fazer sentido. Aquilo que vier com verdade não vai exigir que você se diminua. Você não precisa forçar, você não precisa perseguir. Você pode viver e deixar que a vida também encontre você. Então, não tente mais ser a mulher que todo mundo aprova. Seja a mulher que você consegue amar quando fica sozinha. A mulher que sabe o que sente, a mulher que conhece seus limites, a mulher que agradece pelo que tem, a mulher que ainda sonha, a mulher que escolhe o que traz leveza. E se alguma coisa não combinar mais com você, deixa ir, sem culpa, sem medo, sem pressa. Você não precisa ser perfeita para começar de novo. Você só precisa ser verdadeira. E talvez, quando você parar de tentar encontrar um lugar para caber, você descubra que existem lugares onde sempre houve espaço para quem você realmente é. Respira. Você está recomeçando, e dessa vez sem deixar você para trás. Você já mudou de roupa para alguém gostar, já segurou palavras para não desagradar, já disse sim quando queria dizer não. Tem uma coisa que talvez você tenha aprendido muito cedo, que para ser amada precisava agradar, ser boazinha, ser compreensiva, não reclamar, não incomodar, não dizer demais, não querer demais. E talvez, sem perceber, você tenha passado anos tentando ser fácil de amar, mas hoje você já pode descansar disso. Você não precisa mais pensar em cada palavra antes de dizer o que sente, nem sorrir quando dói, nem concordar com tudo para evitar uma distância, nem esconder seus sonhos para não parecer demais. Você pode ter opinião, pode mudar de ideia, pode escolher seu caminho, pode dizer: isso não combina comigo. E talvez alguém não goste, tudo bem. A rejeição de alguém não transforma você em alguém rejeitável. Às vezes você só deixou de caber em uma relação que precisava de uma versão menor de você. Você não precisa ser aceita por todo mundo, nem precisa convencer ninguém do seu valor. Quem combina com sua essência vai gostar da sua verdade, da sua risada, do seu jeito, dos seus sonhos e até dos seus limites. Você pode ser você sem pedir desculpas por existir. Talvez você tenha medo de decepcionar alguém e por isso se decepcionou. Muitas vezes com você disse sim para o outro e não para o seu coração. Ficou onde não queria, fez o que não queria, aceitou o que não merecia, só pra manter alguém perto. Mas olha, que preço alto é esse de ser aceita, quando pra isso você precisa se abandonar. Não
precisa mais. Você pode perder algumas pessoas quando começar a se escolher, e mesmo assim ganhar você. Você não precisa ser aceita por todo mundo, não precisa caber em qualquer lugar. Existe uma vida que combina com você. Existem pessoas que vão entender seu silêncio, respeitar seus limites, celebrar suas conquistas, e não vão pedir que você diminua sua luz para que elas se sintam confortáveis. Talvez a vida esteja dizendo: volta pra você. Volta para aquilo que te faz sorrir, para o que te traz paz, para o que desperta sua verdade. Volta para seus sonhos, para sua essência, para aquela mulher que existia antes de tentar agradar o mundo. E sabe o que acontece quando você começa a viver de dentro para fora? Você para de perseguir, para de implorar, para de forçar. Você começa a reconhecer o que é leve, o que é recíproco, o que tem verdade, o que está alinhado com quem você é. E talvez uma amizade termine sem briga, talvez um amor não faça mais sentido, talvez um caminho que você imaginou por tantos anos precise mudar. Não transforme isso em fracasso. Às vezes, crescer significa não conseguir mais viver dentro da antiga versão da sua própria vida. Você mudou, está tudo bem. A mulher que você é hoje tem necessidades diferentes, sonhos diferentes, limites diferentes. E isso não é confusão, é evolução. Você não precisa ser aceita por todo mundo, só precisa estar em paz com quem você está se tornando. As pessoas certas não vão exigir perfeição, vão reconhecer verdade, não vão pedir esforço para existir conexão. Ela simplesmente acontece com leveza, com respeito, com presença, com reciprocidade. Então, se hoje alguém não entende você, não corra para se explicar. Respira. Talvez você não esteja errado, talvez só esteja diferente. E talvez essa diferença seja exatamente o começo do seu recomeço. Você não precisa ser tudo para todos. Seja inteira pra você e deixe que as pessoas que realmente combinam com a sua essência encontrem você pelo caminho, sem esforço, sem máscara, sem precisar ser perfeita. Só você. E isso já é suficiente. Sabe, talvez você tenha passado anos tentando caber numa relação, caber numa família, caber nas expectativas de alguém. E talvez tenha começado a tirar pedacinhos de você para conseguir permanecer. Um sonho aqui, uma opinião ali, uma vontade, um limite. Até que um dia você percebeu: eu já não sei mais onde eu estou nessa história. Você falou mais baixo para não incomodar, escondeu seus planos pra não parecer ambiciosa. Aceitou menos para não
parecer exigente, chamou de maturidade o medo de perder. Você aprendeu a ocupar o menor espaço possível, para que ninguém precisasse se afastar. Mas escuta, você não nasceu pra viver em tamanho reduzido. Não precisa apagar sua personalidade para alguém se sentir confortável. Não precisa esconder sua luz. Não precisa pedir desculpas por ter sonhos. Você não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. Não precisa esconder quem é para alguém escolher ficar. Você pode ocupar seu espaço, pode levantar sua voz, pode dizer o que sente, pode querer mais, pode ser inteiro. E quem realmente combinar com sua essência vai reconhecer você sem pedir que você desapareça. Talvez tenham chamado sua sensibilidade de fraqueza, sua intensidade de exagero, seu cuidado de necessidade, seu sonho de ilusão. E você acreditou por um tempo. Você começou a olhar para suas próprias características como se fossem defeitos. Tentou ser mais fria, mais distante, mais indiferente, só pra não sofrer. Mas você não precisa se transformar em pedra para nunca mais ser ferida. Você pode continuar sensível, pode continuar amorosa, pode continuar acreditando no bem. A diferença é que agora você pode fazer tudo isso sem abandonar seus limites. Você não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. Pode ser doce sem ser ingênua, pode ser forte sem ser dura, pode amar sem se abandonar, pode perdoar sem permitir que te machuquem novamente. Você pode ser exatamente quem está aprendendo a ser. E talvez algumas pessoas não acompanhem essa nova versão de você. Tudo bem. Nem todo mundo vai entender seus limites, nem todo mundo vai gostar das suas mudanças, nem todo mundo vai reconhecer a mulher que você está se tornando. Mas você não precisa voltar para a antiga versão só para manter alguém perto. Você está aprendendo a escolher com calma, a observar atitudes, a respeitar sua intuição, a perceber o que pesa e o que traz leveza. Já não precisa correr atrás de quem se afasta, nem convencer ninguém de que você merece ficar. Isso é liberdade. Não precisar mais ser escolhida a qualquer preço. Poder olhar para uma porta fechada e dizer, talvez seja melhor assim. E continuar sem implorar, sem perseguir, sem se abandonar. Você cresceu e isso muda tudo. O que antes parecia amor, hoje talvez pareça pouco. O que antes você suportava, hoje seu coração já não aceita. Não porque você ficou difícil, mas porque finalmente você entendeu seu valor. Você não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. A sua essência não precisa de tradução, a sua verdade não precisa de permissão. As pessoas certas vão respirar melhor perto da sua verdade, vão celebrar sua alegria, respeitar seus limites e caminhar ao seu lado, sem pedir que você seja menos. Então, hoje, quando sentir vontade de diminuir sua voz para não incomodar, não faça isso. Respira. Lembra de quem você está se tornando. Você não precisa ser perfeita, não precisa agradar todo mundo, não precisa caber onde sua alma fica.
você mudou. Sorria, você mudou mesmo. Você cresceu, você despertou, você voltou para si. E dessa vez, não diminua mais. Sabe, talvez você ainda olhe para algumas partes da sua história e pense: como eu aceitei aquilo? Por que eu fiquei tanto tempo? Por que eu não fui embora antes? Mas não olha para aquela mulher com raiva. Olha com carinho. Ela ainda não sabia tudo que você sabe hoje. Você aprendeu a ser forte cedo, a engolir algumas palavras, a esconder algumas lágrimas, a continuar mesmo cansada. Aprendeu a dizer está tudo bem quando não estava. Aprendeu a perdoar depressa para não perder ninguém. E talvez tenha confundido ser amada com ser necessária. Eu sei, algumas feridas não aparecem no espelho. Elas aparecem quando alguém demora a responder, quando alguém se afasta, quando você sente que precisa fazer mais para alguém ficar. Mas olha pra você agora, você já percebe essas coisas. Isso também é cura. Você não é mais aquela mulher que precisava aceitar tão pouco. Você aprendeu a dizer não, aprendeu a escolher, aprendeu a ir embora quando ficar começou a doer. Você ainda sente, você ainda lembra, mas já não entrega sua paz para qualquer pessoa. Você está ficando mais forte, mais consciente, mais inteira. Está tudo bem. Talvez você tenha amado demais, talvez tenha esperado demais, talvez tenha dado oportunidades para quem não sabia cuidar. E depois ficou sozinha, perguntando para si mesma o que havia de errado comigo, mas não havia nada de errado em você querer amor, não havia nada de errado em acreditar. Você só estava tentando ser feliz com as ferramentas que tinha naquela época. E talvez essa seja a parte que você precisava ouvir. Você não precisa punir a mulher que você foi. Ela fez escolhas com a consciência que tinha naquele momento. Hoje você sabe mais. Hoje você sente diferente. Hoje você se conhece melhor. Você não é mais aquela mulher que aceitava qualquer migalha para não ficar sozinha. Hoje você sabe que solidão também passa e que estar consigo pode ser muito mais bonito do que estar acompanhada e ainda assim se sentir invisível. Você não precisa mais implorar por presença, nem provar que merece amor. E sabe o que eu acho bonito? Você não ficou fria depois de tudo. Você ainda consegue amar, só que agora está aprendendo a amar sem se abandonar. Isso é diferente, isso é maturidade, isso é amor próprio. Tudo que você viveu deixou marcas, mas também deixou consciência. Cada despedida te ensinou um limite, cada rejeição te ensinou seu valor. Cada noite sozinha te ensinou a conversar com a mulher que mora em você. E cada recomeço te trouxe mais
mais perto de quem você realmente é. Não foi tudo bonito, eu sei. Algumas coisas você nunca escolheria viver novamente. Mas olha quem você está se tornando: mais justa consigo, mais amorosa, mais equilibrada, mais seletiva, mais consciente. Você não é perfeita, mas é muito mais inteira do que era antes. Você não é mais aquela mulher que precisava aceitar tão pouco. Hoje você escolhe o que merece ficar. Hoje você reconhece o que precisa partir. Hoje você sabe que amor não é abandono, que cuidado não é controle, que presença não é obrigação, e que escolher você não é egoísmo, é dignidade, é liberdade, é cura. Então, se alguma parte de você ainda sente vergonha das escolhas do passado, abraça essa mulher, não precisa mais julgá-la. Ela fez o melhor que conseguiu, e foi através dela que você chegou aqui. Hoje você sabe mais. Hoje você se ama mais. Hoje você não precisa aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha. Você pode esperar, pode escolher, pode dizer não, pode recomeçar e pode descansar. Porque aquela mulher que um dia achou que precisava de alguém para se sentir inteira, descobriu uma coisa: ela sempre esteve inteira, só precisava voltar para si. Sabe, talvez você nem perceba mais, mas talvez ainda esteja tentando provar que merece ser amada, sendo boa demais, entendendo demais, perdoando demais, fazendo tudo certo, só pra ninguém ter um motivo para ir embora. Mas amor não deveria ser uma prova que você precisa passar todos os dias. Você aprendeu a antecipar desejos antes mesmo de alguém pedir. Aprendeu a engolir vontades para não provocar uma discussão. A pensar 2 vezes antes de falar, a medir cada palavra. A perguntar pra si mesma: será que eu fiz alguma coisa? Quando alguém se afastava, você procurava o erro primeiro em você. Talvez tenha começado muito antes, naquela época em que você descobriu que precisava ser boazinha para receber carinho, ou quando aprendeu que algumas pessoas ficavam mais perto quando você não dava trabalho, e sem perceber você levou isso para a vida adulta. Você não precisa provar que é digna de amor, não precisa ser perfeita para alguém escolher ficar, não precisa dar tudo de si para merecer cuidado. Você já é suficiente antes de qualquer esforço, antes de qualquer sacrifício, antes de qualquer pessoa dizer que você é. Talvez você tenha ficado onde seu coração diminuía. Aceitou silêncios que machucavam, desculpas sem mudança, promessas repetidas, e chamou de paciência medo de perder. Talvez tenha confundido amor com esforço e presença com obrigação, e passou tanto tempo tentando ser escolhida que esqueceu
te perguntar se você queria ficar. Escuta, você pode parar de convencer quem precisa ser convencido a enxergar o seu valor. Talvez não seja quem deveria ter acesso ao seu coração. Você não precisa provar que é digna de amor, não precisa aceitar migalhas para não ficar sozinha, não precisa se adaptar até desaparecer. Pode ser inteira, pode ter limites, pode dizer não, pode dizer isso não me faz bem, e continuar sendo uma mulher amorosa. Você pode amar sem se abandonar, pode cuidar sem carregar tudo, pode compreender sem aceitar qualquer coisa, pode perdoar sem voltar, pode sentir saudade sem se diminuir, pode seguir sem deixar de ser sensível. Isso é maturidade. Não é ficar fria, não é deixar de amar. É aprender que amor próprio também precisa de limites. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas que você aprendeu depois de tudo. Você já percebe coisas que antes não percebia. Você reconhece o silêncio que antes confundia com paz. Reconhece a ausência que antes chamava de liberdade. Reconhece a manipulação que antes chamava de preocupação. Reconhece o abandono que antes tentava justificar. Você cresceu, você acordou, você ficou mais consciente. Você não precisa provar que é digna de amor. Você pode simplesmente existir e ainda assim merecer carinho, respeito, presença, reciprocidade. Você não precisa ser perfeita para ser escolhida, e não precisa ser escolhida para ter valor. Seu valor já estava aí antes de qualquer história, antes de qualquer rejeição, antes de qualquer abandono. Então, se hoje você ainda sente que precisa fazer muito para alguém ficar, para um pouquinho, respira, olha pra você. Você já fez demais por pessoas que talvez nunca tenham entendido o tamanho do seu coração. Agora, faz um pouco por você, não precisa provar nada. Você merece amor sem precisar desaparecer dentro dele. E se alguém for embora, porque você finalmente aprendeu a se respeitar, deixa ir. Você não perdeu o amor, você encontrou a si mesma. Sabe, talvez exista uma culpa que você carrega há anos, uma conversa que terminou mal, uma escolha que hoje você faria diferente, uma pessoa que foi embora, um relacionamento que não deu certo e você continua perguntando o que eu poderia ter feito. Mas nem tudo que aconteceu era responsabilidade sua. Você voltou tantas vezes para aquela mesma lembrança, procurando o momento em que tudo começou a mudar. Pensou, se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse ficado, se eu tivesse ido embora antes, se eu tivesse percebido, e criou dentro de si mil maneiras de reescrever o passado. Mas o passado não precisa mais
ser o lugar onde você mora. Você fez escolhas com aquilo que sabia, com aquilo que sentia, com a esperança que tinha. Não use a consciência que você conquistou hoje para condenar a mulher que você era ontem. Você não precisa mais carregar a culpa pelo que não foi sua culpa. Você fez o que conseguiu com o coração que tinha, com a força que tinha, com a consciência que tinha. Está tudo bem, você pode deixar para trás que já passou, sem precisar apagar o que viveu. Talvez alguém tenha ido embora e você tenha pensado que não foi suficiente. Talvez tenha acreditado que se fosse mais bonita, mais paciente, mais compreensiva, mais silenciosa, aquela pessoa teria ficado. Mas amor não funciona assim. Você não consegue ser perfeito o bastante para impedir alguém de escolher partir. E eu sei, aceitar isso dói, porque é mais fácil acreditar que foi culpa sua do que aceitar que algumas coisas simplesmente não estavam nas suas mãos. Você não precisa mais carregar a culpa pelo que não foi sua culpa, nem transformar uma rejeição em uma sentença sobre você. Alguém ter ido embora não significa que você não era digna. Alguém não ter sabido amar não significa que você não era amável. Você aprendeu depois da dor. Aprendeu a reconhecer seus limites. Aprendeu a escutar sua própria voz. Aprendeu que dizer não também é amor, e que partir às vezes é escolher viver. Você não perdeu quem era, você se encontrou no caminho. Olha pra você agora, você está mais consciente, mais cuidadosa, mais justa consigo, mais amorosa, mais inteira. Tudo aquilo que viveu não precisa ser romantizado, mas pode ser ressignificado. A dor passou por você e você não ficou igual. Você ficou mais sábia. Você pode perdoar a mulher que você foi, pode abraçar seus erros sem continuar se punindo. Pode olhar para trás e dizer: eu não sabia, eu não entendia, eu estava tentando. E depois voltar para o presente, porque sua vida ainda está acontecendo e você merece viver sem carregar uma culpa que não é sua. Então, hoje, quando aquela lembrança voltar, não entre nela, olhe de longe, respira, diz para você: eu fiz o que pude, e agora eu sei mais, e agora eu me conheço, e agora eu escolho diferente. Não precisa esquecer, não precisa fingir que não doeu, só não precisa mais se castigar por isso que passou, passou, passou. Você está aqui, talvez isso seja o começo de uma vida mais leve, sem culpa, sem medo, com mais amor por você. Sabe, talvez você tenha passado muitos anos esperando alguém chegar, alguém que finalmente entendesse você, que percebesse
Quando você estivesse triste, que perguntasse como foi seu dia, que dissesse: deixa que eu cuido de você. E talvez esse alguém nunca tenha chegado do jeito que você imaginava. Mas escuta, isso não significa que você está sozinha. Você esperou por um abraço que demorou demais, por uma palavra simples que nunca veio. Esperou alguém perceber que por trás do seu sorriso existia uma mulher cansada, tentando não desmoronar. Você esperou o cuidado de quem só sabia receber. Esperou presença de quem estava sempre distante. E foi aprendendo a não pedir para não parecer carente. Mas pedir carinho não faz você fraca. Querer companhia não faz você dependente. Você só queria ser cuidada também, e não havia nada de errado nisso. Você pode parar de esperar que alguém venha te salvar. Você pode segurar sua própria mão e começar a voltar para você. Não porque você não precise de ninguém, mas porque você descobriu que não precisa se abandonar enquanto espera alguém chegar. Você pode se escolher, pode se acolher, pode construir dentro de si um lugar seguro para voltar. Talvez você tenha entrado em alguns relacionamentos esperando finalmente encontrar a sensação de estar em casa, mas acabou se sentindo mais sozinha, acompanhada, tentando ser compreendida, tentando ser escolhida, tentando ser suficiente. Cada tentativa deixava você um pouco mais distante de quem realmente era. E talvez hoje você perceba, você não precisava ser mais bonita, mais paciente, mais disponível, mais silenciosa, mais fácil de amar. Você precisava estar em um lugar onde pudesse simplesmente ser você. Você pode parar de esperar que alguém venha te salvar. A sua vida não precisa começar quando alguém aparecer. Ela já está acontecendo agora, neste momento, enquanto você aprende a se tratar com carinho e a escolher o que realmente faz bem. Segura sua própria mão quando a noite chegar. Faz silêncio dentro de você e deixa o coração falar. Você não precisa ser sua própria fortaleza o tempo inteiro. Só precisa saber que pode voltar para si quando tudo parecer demais. Isso não significa que você nunca mais vai querer alguém. Claro que vai. Você pode desejar amor, companhia, abraço, parceria. Mas agora você não precisa aceitar qualquer presença só pra não sentir a ausência. Essa é a diferença. Você pode parar de esperar que alguém venha te salvar. Você já aprendeu a se levantar, já atravessou noites que ninguém viu, já enxugou lágrimas que ninguém conheceu. E
E olha você ainda aqui, mais consciente, mais forte, mais amorosa, mais seletiva, mais inteira. Você não precisa ser perfeita, só precisa não se abandonar. Então, se hoje a casa estiver silenciosa, não tenha medo do silêncio. Coloca uma música, faz um chá, abre a janela, cuida de você. E se sentir vontade de chorar, chora. Você não precisa resolver a solidão hoje, só precisa lembrar que estar sozinho por um momento não significa estar abandonada. Você está aprendendo a ser companhia para si mesma. E talvez essa seja uma das relações mais importantes que você vai construir na sua vida. A relação com você fica. Você já chegou tão longe e dessa vez não precisa deixar você para trás. Olha pra você só por um instante, sem procurar o que ainda falta, sem lembrar do que você ainda precisa melhorar. Olha pra tudo que você já atravessou, porque talvez você tenha se acostumado tanto a sobreviver que esqueceu de perceber que está vivendo. Você já chorou escondida pra ninguém perceber, já sorriu sem vontade só pra não preocupar, já entrou em lugares onde precisou diminuir sua voz, já ficou em relações que fizeram você duvidar de quem era. Já teve noites em que parecia que ninguém viria e mesmo assim você levantou. Eu sei, não foi fácil e você não precisa fingir que foi. Algumas coisas deixaram marcas, algumas pessoas não foram quem você esperava. Alguns sonhos não aconteceram, algumas despedidas doeram mais do que você contou. Mas olha, você está aqui. Olha pra você agora, você sobreviveu a tudo isso e não ficou menor. Ficou mais consciente, mais forte, mais inteira. Você aprendeu a se escolher, a reconhecer seus limites, a respeitar sua própria história e finalmente entender que você também merece ser cuidada. Talvez você ainda tenha dias em que duvida de si, dias em que uma lembrança volta sem pedir licença, dias em que a solidão bate na porta e você sente que voltou para trás. Mas não voltou. Você só está humana, a cura não é nunca mais doer. Cura também é saber que a dor pode aparecer sem tomar conta de você. Percebe a diferença? Antes você acreditava em tudo que a dor dizia. Hoje você consegue ouvir a dor sem obedecer a ela. Isso é crescimento, isso é consciência, isso é força. Olha pra você agora, você sobreviveu a tudo isso
não precisa apagar seu passado pra seguir em frente. Você pode olhar pra trás e agradecer a mulher que fez o que conseguiu com as ferramentas que tinha. Ela não era fraca, ela estava aprendendo. Tudo que você viveu te lapidou, não para transformar você em alguém perfeita, mas em alguém mais consciente, mais justa consigo, mais amorosa, mais cuidadosa, mais seletiva, mais livre. Você aprendeu que amor não é abandono, que cuidado não é controle, que perdão não significa voltar, e que dizer não também pode ser amor. Talvez essa seja a parte mais bonita. Você não precisa se tornar uma mulher completamente nova. Você só precisa continuar voltando para quem você é, sem as culpas, sem os medos que já não pertencem ao presente, sem a necessidade de provar seu valor. Olha pra você agora, você sobreviveu a tudo isso e ainda consegue amar, ainda consegue sonhar, ainda consegue acreditar, ainda consegue cuidar, ainda consegue sentir. Isso é lindo. Você não ficou perfeita, ficou mais verdadeira, mais consciente, mais inteira, e cada dia um pouco mais sua. Então, se algum dia você olhar para sua história e enxergar apenas as coisas que deram errado, olha de novo. Olha para as vezes que você levantou, para os limites que aprendeu a colocar, para as portas que finalmente teve coragem de fechar, para as vezes que disse não, para as vezes que escolheu ficar em paz em vez de ter razão, para a mulher que você está se tornando. Você sobreviveu, você aprendeu, você cresceu, você se perdeu algumas vezes e encontrou o caminho de volta. Hoje você sabe que não precisa ser perfeita para ser amada, não precisa ser escolhida por todos, não precisa carregar todo mundo, não precisa voltar pra lugares que machucaram você. Você pode escolher paz, pode escolher amor, pode escolher você. E se ninguém te disse isso hoje, eu digo, eu tenho orgulho da mulher que você está se tornando.